Oi, gente, estamos aqui de novo, a Maximus Magazine. Estou em Barão Geraldo, na Confra, que é um estabelecimento especializado em cerveja artesanal. Estou aqui com o Daniel, que é o mestre cervejeiro da casa, e ele vai contar para a gente detalhes sobre as escolas da cerveja. Existem 3 escolas, ele vai detalhar para a gente. Daniel, conta para a gente o que são essas escolas. Pois é, César, hoje a gente trabalha com a ideia de que existem 3 grandes linhas, 3 grandes correntes na história aí da cerveja, né? Alguns autores até aceitam que existam outras escolas, é uma visão assim um pouco mais heterodoxa, né? Mas no final das contas as novas escolas de alguma forma se inspiram nessas 3 grandes linhas. Que são quais? Que são a escola alemã, a escola belga e a escola britânica. Peraí, mas conta aí, quem foi a primeira? Dá para contar? Dá para saber? Isso é sempre uma questão polêmica, né? Cada um vai puxar a brasa para sua sardinha, né? Com certeza. Então, provavelmente, essas escolas cervejeiras evoluíram mais ou menos de forma paralela, tá? A gente tem, assim, a ideia de que a cerveja é um produto do Oriente Médio, primeiro da região lá da Crescente Fértil, né? Mas que depois se encaminhou para a Europa, ninguém sabe bem pelas mãos de quem, né? Mas teria se desenvolvido de uma forma mais ou menos simultânea nessas 3 grandes áreas, que é importante lembrar, não correspondem exatamente aos países atuais, né? Porque não existia Alemanha, Reino Unido era uma coisa ainda dividida, né? Então, é assim, aproximadamente nos territórios atuais da Alemanha, Reino Unido e Bélgica, tá? E aí como é que a gente determina o que são essas escolas, cada característica de cada uma? Bom, justamente o interessante é que cada uma dessas escolas ela dá um destaque especial a algum tipo de ingrediente da cerveja, né? Desde do século XVI, a Alemanha deu ao mundo o que seria o padrão da cerveja, a partir do uso do malte, que é a cevada germinada, da água e do lúpulo. Né? Mais tarde viria-se a descobrir o 4º ingrediente, que é o fermento, a levedura. Então, como é que essas 4 escolas trabalham, né, com esses elementos? Escola alemã, muito calcada no malte, nos sabores de malte. Eles trabalham com fermentos muito neutros, não usam muita quantidade de lúpulo, então isso permite destacar as notas do malte. As notas do malte elas começam desde de notas bem sutis, como por exemplo notas de pão, de mel, até notas caramelizadas, chegando às notas torradas. Por exemplo, café, chocolate, cacau. Chega nesse nível, que são os maltes escuros tratados sob calor. Então, normalmente a cerveja alemã, salvo algumas exceções, tá? Porque eles também produzem uma diversidade enorme, né? Ela normalmente é uma cerveja de sabor neutro que realça o papel do malte. Quando você fala da escola alemã, já me ocorreu aqui o seguinte, tá, escola alemã, mas isso não quer dizer que os alemães só usem a própria escola. Eles também dão uma viajada na escola dos outros, né? Isso é uma coisa muito interessante. Nas outras escolas isso é mais comum, né? Você ter a influência das escolas vizinhas, digamos. A Alemanha foi muito restrita durante muito tempo por conta justamente dessa lei original, né? Dessa lei de pureza alemã, que só muito recentemente permitiu que você adicionasse outros ingredientes. Ou seja, eles acabaram ficando puristas e deixaram de viajar na maionese dos outros. Aí conta das outras escolas. Bom, aí o que nós vamos ter nas outras escolas? A escola britânica, uma ênfase muito grande no lúpulo, tá? O lúpulo é uma planta, é uma trepadeira, né? Que dá uma espécie de uma flor, um cone floral, que tem 3 efeitos principais sobre a cerveja. Dependendo do momento em que ela é adicionada, ela cria amargor, que é muito importante para balancear a doçura do malte. Se não tivesse lúpulo, a cerveja seria uma coisa enjoativa. Uma groselha. Excessivamente doce, né? E adicionada no final do processo, ela vai conferir aroma e sabores. Aromas que normalmente, no caso dos lúpulos de origem britânica, estão próximos dos aromas herbais e terrosos. Então, é o aroma mais próximo da grama, é o aroma mais próximo de ervas frescas, tá? Então, normalmente a cerveja britânica é uma cerveja que realça estes aromas, né? Ela é mais calcada no lúpulo.
E ela é mais florestal. Mais florestal, exatamente, nesse sentido. Embora também tenha uma abrangência enorme, né? Passando desde uma Indian Pale Ale Double, como essa aqui, né? Que é muito intensa em lúpulo, até cervejas bem mais suaves, como a Pale Ale, que é uma cerveja de baixo teor alcoólico, levemente lupulada, tá? Mas então, nesse caso, o lúpulo acaba sendo a estrela. Embora o fermento também tenha um papel, os maltes, é ele que brilha, né? O fermento, na verdade, sempre vai acontecer, de alguma forma. Ele pode não ser muito, ou pode não ser muito pouco, mas ele vai estar lá em qualquer formulação da cerveja. Perfeitamente, porque a cerveja justamente é uma bebida fermentada. É o fermento que faz o milagre de produzir tanto o álcool quanto o gás nessa cerveja, né? Então, toda a escola passa por uma fermentação. O que acontece é que há várias famílias, várias cepas de levedura que dão determinados atributos à cerveja. No caso da cerveja alemã, são cepas muito neutras, elas geram pouquíssimos aromas. No caso da escola britânica, já aparecem alguns aromas. A gente chama esses aromas de aromas frutados, tá? O extremo de um aroma frutado, como é que você reconhece? Babalu Tutti Frutti. Aquela nota é o extremo do frutado, tá? Então, numa cerveja britânica, você pode encontrar uma pequena nota, claro, não naquele exagero, né? De um chiclete ping-pong, babalu de tutti frutti. Certo. Então, essa é a característica principal da escola britânica. E aí veio a escola belga, né? Ela é uma escola antiga? Ela é uma escola antiga, mas assim, ela é muito mais antiga do que a Bélgica, né? A Bélgica é um país relativamente recente. Então, quer dizer, é uma escola baseada na região e não no país. Perfeito, bem observado. Inclusive, grande parte dela é influência francesa, grande parte é influência holandesa, que é a própria Bélgica hoje, né? Sim, o norte de fala holandesa, o sul de fala francesa, até com movimento de separatismo, né? Só que o que acontece de interessante na escola belga, ela se tornou a mais eclética, a mais aberta a influências externas e também assim a lidar com as limitações eventuais de safra ou de falta de algum ingrediente. Certo. Então ela é uma escola extremamente versátil. Ela incorpora fruta, ela incorpora planta, ela incorpora flor. Quando você fala que incorpora, vai na receita, não é incorporar aroma, incorpora a coisa. De fato, ela pode ir, a coisa realmente pode incluir. Por exemplo, um estilo muito curioso de cerveja, as cervejas Kriek, que são cervejas que levam uma quantidade grande de cereja. E a cereja fermenta, ajuda a dar álcool e dá também uma nota muito peculiar, né? Uma pergunta diante disso aí, que a gente sabe que a Europa teve guerras, tem hábitos hoje baseados nas necessidades da guerra. As guerras mudaram a forma de fazer cerveja? Essa coisa de enfiar de tudo na cerveja belga pode ter a ver com a guerra ter prejudicado plantios de Com certeza, trigo? Guerras e também assim quebras de safra, né, são essenciais. É exatamente isso que levou a população justamente a ir dando um jeito, né, de suprir a necessidade, a falta de um determinado grão, de um determinado composto. Me conta assim, né? até para dar uma finalizada. Sei. Tem uma escola brasileira ou ela se baseia em alguma dessas três, ou ela junta tudo e bota no balaio e sai usando? Ótima pergunta. Agora você fez talvez a pergunta mais polêmica de todas, né? Bom, existe da parte de alguns intérpretes, né, de alguns estudiosos, a ideia de que existem várias outras escolas que fizeram o quê? Incorporaram seu próprio malte, incorporaram seu próprio lúpulo, incorporaram ingredientes nacionais. Então há quem defenda que hoje os Estados Unidos são uma escola cervejeira, que a Itália seja uma escola cervejeira, os italianos estão misturando uva vinícola com cerveja. Né? Quer dizer, é uma escola muito própria, quer dizer, eles estão criando realmente a escola deles. De certa forma. Embora essa coisa de misturar tudo na cerveja, os belgas já fazem há muito tempo. Por isso eu sou um pouco ortodoxo, isso tendo a ver que as três são a origem de todas as outras. Certo. Mas hoje, na classificação oficial, a Argentina já é uma escola própria, porque produz o próprio malte, o próprio lúpulo, e o Brasil estaria em construção de uma escola própria. E dessas todas, quem que você considera a mais pura? Tirando os alemães. Quem é a mais pura? Quem é que mais fica quieta na lei alemã? Fora da lei,
Das alemãs, acho que nenhuma delas, rapaz. Todas elas são extremamente abertas à incorporação de outros ingredientes. Bagunçaram o coreto da cerveja. Quem bagunçou, eu tenho que reconhecer, foram os americanos, né? Porque os americanos redescobriram a cerveja artesanal e os americanos têm essa coisa de ser muitas vezes exagerado, né? Então, eles produziram muita cerveja extrema, com muito álcool, com muito lúpulo, com uma levedura muito especial, né? Então, isso abriu a porta para o desenvolvimento da revolução artesanal em outros países, inclusive no Brasil, né? E aí a gente tem hoje pessoas fazendo coisas muito interessantes que dariam assim a conotação de uma escola brasileira, né? Cervejas incorporando rapadura, incorporando café, mel, frutas locais, né? Agora temos cerveja de caju, cerveja de manga. Eu tomei uma de banana esses dias aí, achei um negócio muito legal. É muito interessante, né? Então, quer dizer, criou-se um universo quase sem fim que também permite você valorizar um pouco da biodiversidade do país, né? Sim, sim. Dos hábitos culturais. Bom, digamos né? assim, vou mudar minha maneira de ver e ser menos purista. Talvez os alemães aqui estão errados. Talvez. Olha, até hoje os alemães se reviram nesse conceito. Há hoje também uma explosão de cervejarias experimentais na Alemanha que estão... Devem estar fazendo suas experiências também. Então, com certeza. Legal, eu acho que matamos esse assunto. Legal, interessante. Gente, semana que vem, outro tema com o Daniel. A gente vem aqui para a Confra, senta, bebe, conversa. Antes de ficar bêbado, finaliza o programa. Um abraço.